Mas queridos, eu de propósito quero trazer um momento de ensinamento para vocês nessa noite sobre a ceia. Por isso coloquei esse título esquisito na nossa mensagem que eu coloquei aí no banner. Aquela tinha que ser a última ceia triste. Infelizmente não foi, mas aquela ceia tinha que ser a última ceia triste. Que ceia? A última ceia que Jesus serviu, participou com os seus discípulos. Eu separei um texto bíblico, e tem muitos, todos os evangelhos falam, mas eu peguei o de Mateus bem rapidamente, para a gente poder dar uma olhada naquela ceia, naquele dia, na sexta-feira, quando Jesus estava ali ceando com os seus 12 discípulos, e houve ali uma noite muito pesada, irmãos, muito esquisita, uma noite terrível para todos, inclusive para o próprio Cristo, que apesar de estar vivendo, ter o controle de todas as coisas, mas como humano, foi uma noite terrível aquela. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21, no versículo, a partir do versículo de número 21, tá bom? E enquanto estavam comendo, Mateus 26, 21 em diante, enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram muito tristes, e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Irmãos, Jesus é muito interessante. Ele estava vivendo os últimos momentos do seu ministério, como 100% homem aqui na terra, e esses últimos dias, não só esse dia, mas os últimos dias aqui na terra, foram carregados de muita tensão, assim, um clima, sabe aquele climão pesado? De vez em quando acontece isso conosco, a gente não sabe porquê, mas parece que está tudo cinza assim, né? E o Senhor ali preparando os seus discípulos. Mas um dos sentimentos bastante comum naqueles dias foi a tristeza. Houve um momento, irmãos, de tanta tristeza que os discípulos chegaram a dormir. Eu estava lendo quando Jesus, a ceia é contada por Lucas no capítulo de número 22. Logo depois que eles cearam, Jesus foi para o Getsemane, e ao estar lá no Getsemane, pedindo para os discípulos interceder, orar com ele ali, a Bíblia conta-nos assim, olha, Lucas 22, 45, quando se levantou da oração, voltou aos discípulos e encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Olha, queridos, que coisa. Então aqueles dias foram aqueles dias pesados assim, mas queridos, porque havia alguns elementos naquela ceia, né? Jesus compartilhou um pouco antes que Pedro haveria de negá-lo. Jesus anunciou que entre eles havia um traidor. Jesus também disse, chegou a apontar, mas ninguém entendeu nada. Então ficou aquele clima de será? Que notícia é essa? Jesus avisou tudo o que iria acontecer com ele, inclusive até falou de sua ressurreição, mas os discípulos ficavam sempre com a parte ruim do que Jesus estava falando, com a parte triste. Mas queridos, depois daquele dia, quando Jesus passa pela ceia, tem aquela ceia pesadíssima, as próximas ceias, quando Jesus fala agora, vocês só estarão comigo, vocês vão de novo comer esse vinho, tomar esse vinho e comer desse pão, quando o Filho do Homem estiver no seu reino. A partir daí, por cerca de mais ou menos uns 4 séculos, ou mais de 4 séculos, a ceia do Senhor era outra história. Sabe por quê? Quando eles começaram a ceiar, depois que a igreja foi formada, a partir do capítulo 2 de Atos, irmãos, era uma festa, mas festa, muita alegria, porque toda a ênfase da ceia já não estava mais com a preocupação de quem era o traidor,
já não estava mais na preocupação que se Pedro iria negá-lo ou não, já não estava mais na preocupação de como é que Jesus haveria de morrer. Jesus havia cumprido tudo o que ele avisara para os seus discípulos. Ele foi entregue, ele foi esbofeteado, ele foi sacrificado, mas ele ressuscitou. Amém, igreja? E aí os discípulos então começaram a se reunir para cear, na ênfase da ressurreição. Eles estavam felizes, tanto é que não era qualquer coisa. E os discípulos ficavam felizes quando eles eram apedrejados, ficavam felizes quando eles eram presos, eles ficavam felizes quando eles eram afrontados, porque não importa mais nada, o Senhor ressuscitou, e nós haveremos de ressuscitar um dia com Ele, porque tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu, então nós também haveremos de ressuscitar um dia. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Irmãos, a ceia era uma festa top. Tanto é que se você for ler o livro Era dos Mártires, do Justo Gonzalez, você vai encontrar como a igreja era acusada de fazerem as suas reuniões para sacrificar uma criança. Eles não entendiam aquela festa, então as pessoas começaram a criar lendas e mentiras em volta das reuniões, chamadas reuniões ágapes, que eram reuniões de amor. Esse próprio nome trouxe muito preconceito, mas era porque a igreja estava ceando, estava vibrando, estava comemorando que Jesus havia ressuscitado, e ainda mais, alegria, uma expectativa muito grande que Ele voltaria, e voltaria ainda naquela geração. Então era muita festa, irmãos, porque a ênfase estava na ressurreição. Mas, irmãos, se tem uma galera que gosta de estragar as coisas, somos nós, os seres humanos. Chegou um tempo muito difícil da humanidade, na época da peste bubônica, da peste negra, que assolou a Europa. 1/3 da Europa morreu. Para consolar, porque não tinha uma família, parecido mais ou menos com o nosso tempo agora, não tinha uma família que não tinha um morto em casa. Então, as igrejas e as religiões cristãs começaram então a querer consolar as pessoas. Então já não se falava mais da ressurreição de Cristo, mas para consolar as pessoas, eles começaram a dar ênfase na morte de Cristo apenas. Surgiu então o culto ao Senhor morto, um culto que tem até hoje. Existe essa missa, a missa ao Senhor morto. Aí, irmãos, não dá para celebrar a morte, não dá para se alegrar porque morreram. Então a igreja, para consolar-se, parou de dar ênfase à ressurreição e começou a dar ênfase à morte. Aí a ceia virou esse negócio meio veloresco que a gente tem. Você vê como as ceias são sérias? As pessoas então começaram a complicar a ceia, pegaram a ceia e fizeram uma coisa, para mim, tá? Se vocês não se ofendam, mas para mim, uma ceia diferente daquela da igreja primitiva, é uma ceia muito sem graça. As pessoas usam a ceia como fator disciplinar. As pessoas usam a ceia para as pessoas serem crentes só naquele final de semana. As pessoas usam a ceia para mostrar o seu preconceito religioso. As pessoas usam a ceia para tudo, menos para celebrar ao Senhor Jesus, que ressuscitou. Ele vive e Ele vai voltar. Por que estragaram tanta ceia assim? É uma tristeza muito, tanto irmãos, que até piadinha já se faz da ceia. O bêbado chegou no bar e falou: eu quero uma daquela dos crentes. O cara não entendeu. Qual é aquela dos crentes? Aquela que você toma e já cai a cabeça. Que é isso, irmãos? Ceia. A ceia bíblica era uma ceia de muita alegria, mas porque na época da peste negra, a igreja então foi envolvida com a morte, e a morte não traz alegria. A ceia não é para ser usada como fator disciplinar, quem deve e quem não deve tomar a ceia. A ceia é o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Sabe quem deve tomar a ceia? Sabe quem deve tomar a ceia? Quem precisa de Jesus.
quem precisa de Cristo, não quem merece Jesus. Que doideira! Por que será que fizeram da ceia um fator de qualificar crentes? Não, você pode, você não pode. As pessoas são disciplinadas e ficam 1 ano sem tomar a ceia. É a hora que elas mais precisam de se alimentar de Jesus, a hora que elas mais precisam de ser purificada pelo sangue de Jesus. A religião vem e fala: não, você não pode. Que coisa, irmãos, isso me traz muita tristeza. A última ceia triste, olha aqui para mim, a última ceia triste tinha que ser essa. E por séculos, aquela foi a última ceia. Depois, a religião com os seus jeitinhos, né, de estragar tudo. Depois da peste bubônica, a ceia se transformou num negócio que é esse clima velhoresco. A gente fecha até a cara, irmãos. A gente fica sério. A gente fica assim, parece que tem que criar. Parece que estamos realmente celebrando alguém que morreu e não alguém que ressuscitou. Por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quando você tomar a ceia, sinta deixa o Espírito Santo te encher de alegria e não de tristeza. Não importa que situação que você encontre, a ceia não é para quem merece, a ceia é para quem precisa. Quem precisa do corpo de Cristo, quem precisa do sangue de Cristo, precisa então participar da ceia. Não tem a ver com uma pessoa que não fez nada de errado, não tem a ver com uma pessoa que não se preparou, que não jejuou, não tem a ver com uma pessoa, não, tem a ver com a minha necessidade espiritual de reafirmar a nova aliança que Cristo fez comigo, de me tirar da condenação do pecado e me fazer um filho de Deus. Por isso, queridos, esta ceia tinha que ter sido a última, triste, porque foi pesado aquele dia, irmãos. Vocês vão ver a dinâmica, tudo que aconteceu ali, não tinha nem espaço para dar uma risadinha ali, mas era só aquela. Depois as ceias eram lindas, festas que criaram até lendas sobre as festas. Depois veio a religião, estragou com a ceia, e a gente nunca mais conseguiu recuperar a ceia. Agora aqui não, já faz um tempinho que eu tenho falado essa mesma palavra para vocês, e a gente vai começar agora a nossa ceia festiva, amém?